Vamos lá, gente. Muito bom dia. Gravando esse vídeo aqui um pouco de supetão e numa certa pressa e sono, porque eu acordei muito cedo a caminho de Munique na tão sonhada final dessa Liga dos Campeões. Tô dizendo isso porque não tô acostumado a gravar vídeo cedo, só a gravar vídeo tarde por conta do horário do futebol que virou o horário da minha vida. Então o Tico e Teco não sei se vão estar se comunicando muito bem hoje, mas vamos lá. Impressões e algumas reflexões sobre essa primeira lista de Carlo Ancelotti, esse primeiro contato com o Carleto, que é algo meio surrealista, assim, porque até ontem ele estava no Real Madrid, até antes de ontem, figurativamente falando, evidentemente, ele parecia algo impossível, parecia algo que foi tentado e não foi conseguido por desorganizações nossas e também por conta de surpresas nas temporadas do Real Madrid. Ele parecia que ia cair, não caiu, conquistou a Champions, e nessa temporada que não foi bem realmente, ele foi liberado pelo Real Madrid e chegou no Rio de Janeiro falando uma ou outra palavra em português de uma maneira que eu achei muito simpática, né? Muito fofinha, achei legal ele fazer isso. É um esforço mínimo, evidentemente, ainda mais para alguém que está acostumado com tantos idiomas, com raízes muito parecidas com o português, então acho que não era como se ele estivesse tentando falar russo, mas eu achei bacana ele fazer esse esforço. A entrevista foi muito bem organizada, deu para todo mundo se entender, acho que foi em questões de organização e de fluência nas conversas, nas perguntas e nas respostas, foi algo fácil da gente assistir. O Ancelotti, a gente gosta de saber desse tipo de coisa também, né? Pô, rindo da pergunta do Carlinhos, falando que quer conhecer mais o Rio de Janeiro, nunca tinha visitado na vida dele, quer visitar o Corcovado, não vai trabalhar todos os dias, em alguns dias ele quer aproveitar a folga para curtir o Rio, vendo um vídeo que parecia mais um arquivo confidencial do Faustão do que um vídeo de recados de pessoas de bastante preponderância na história do nosso esporte. Fiquei decepcionado que não teve nada com o Faustão ali do Arquivo Confidencial e tudo mais. Enfim, cara, tá acontecendo, né? De fato o Ancelotti veio, de fato esse trabalho dele tá começando. Entre perguntas que eu achei boas e outras que eu não achei tão boas e tão proveitosas assim, deu para a gente entender uma coisa ou outra e confirmar certas impressões do que o Ancelotti pensa sobre futebol e sobre esse início de trabalho dele na seleção brasileira, né? Daqui a pouco eu chego em alguns pontos da lista que eu acho o menos importante nesse momento, sendo muito sincero, por isso que eu não quero perder tanto tempo vendo nome por nome da lista da primeira convocação do Ancelotti. Mas eu gosto muito que ele mais uma vez bate na tecla, agora pela primeira vez como treinador da seleção brasileira, que ele pensa antes nos jogadores e depois no sistema. Já falei aqui algumas vezes, se não aqui no canal, nas minhas redes sociais, sobre aquele caso famoso dele nos anos 90, quando ele, ainda um jovem treinador, vai trabalhar no Parma e era muito rigoroso no 4-4-2 do Sacchi, que foi o grande mentor dele. Inclusive, o Ancelotti foi auxiliar do Sacchi na Copa de 94. O Ancelotti não viu espaço para o Roberto Baggio, que estava saindo do Milan e estava em busca de um novo clube, acabou jogando no Bolonha, jogando muita bola. E por ter priorizado o sistema tático do Parma a um craque como Roberto Baggio, o Ancelotti disse que aquilo o fez refletir muito na carreira, e depois o Zidane na Juventus foi o cara que fez ele ser mais maleável. Pensar antes nos grandes jogadores e depois no sistema tático ao redor deles, e desde então ele foi não somente, porém prioritariamente dessa forma. Então ele bate nessa tecla mais uma vez, fala de não ter identidade única, de você propor o jogo, mas em certos momentos de alguns jogos você não vai conseguir ou não vai querer propor o jogo porque aquela partida não está pedindo aquilo. Vide os 4 minutos, né? Os 4 minutos contra a Croácia não pediam que o Brasil tentasse ir para frente. É só um exemplo do que ele está tentando falar aqui. Não acho que ele pensou nisso diretamente, mas o que ele fala bate diretamente nessa nossa memória recente. Eu senti que ele ainda não sabe muito bem as características de vários jogadores que ele convocou.
Foi uma convocação claramente em conjunto, não sei o quanto que teve do Juan, auxiliar, o quanto que teve do Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e de outras pessoas ao redor dele, mas ele convocou muitos jogadores do futebol brasileiro que certamente ele não conhece profundamente. Até ontem o Ancelotti estava pelo menos 90% focado no Real Madrid, vai? Digo 90% e não 100% porque em algum momento o Real Madrid deixou de jogar partidas que valiam muita coisa, com o título indo de La Liga para o Barcelona. Então, não deu para ele entender. Acho que ele vai assistir alguns jogos em loco do futebol brasileiro agora para entender exatamente o que ele convocou. Ou você acha que ele sabe com profundidade como que é o lateral do Flamengo Wesley, como que é o atacante do Palmeiras Estevão e outros, sabe, que ele convocou. Então, não deu para tentar puxar muito de como vai ser o sistema. Aliás, as melhores perguntas da entrevista para mim foram da Bárbara Coelho, querida amiga Bárbara Coelho, e hoje na Casa TV ela faz duas em uma, né? Ela pergunta do Vini, que eu acho que é uma das grandes questões para o Ancelotti, de ter rendido muito com ele no Real Madrid e não conseguir ter rendido na seleção brasileira, impressão corroborada inclusive pelo próprio Vinícius Júnior, e também sobre estilo de jogo. E aí ele brinca, essa segunda que eu estava mais interessado, ele brinca sobre querer que seja o Real Madrid da temporada passada e não dessa, mas aí ele está falando de qualidade e não de sistema, porque eu acho realmente que ele tem alguma ideia, tem algum esboço, mas ele não vai soltar muito de sistema porque ele quer ver quais jogadores ele tem nas mãos. Então, senti um pouco de falta de aspectos táticos, mas eu acho que ele nem tem tanto definido na cabeça dele para dividir nesse momento, por mais que ainda acho que algumas perguntas poderiam ter ido mais nesse sentido do que em outros, mas não vou ficar aqui de ombudsman da imprensa, eu quero falar mais do Ancelotti. E agora eu falo um pouco dessa lista, que assim, no geral eu gostei, acho que não tem nomes muito chamativos ausentes, porque ele não tem à disposição o goleiro Ederson do Manchester City, que pelo que eu entendi está tratando uma pubalgia, ele não tem o Rodrigo, não tem o Endrick, não tem o Gabriel Magalhães, não tem o Joelinton, não tem outros nomes que ele mesmo citou, que provavelmente fariam e farão parte desse trabalho do Ancelotti. O André está suspenso, e ele traz algumas surpresas, alguns retornos esperados de pessoas muito próximas do próprio Ancelotti. Eu acho que o grande nome que eu gostaria de ver e não vi foi o Murilo. Eu acho que o Murilo, por exemplo, merecia estar mais nessa lista do que o Danilo. E o nome do Danilo nessa lista e a falta de repercussão negativa do nome do Danilo nessa lista me faz ter algumas reflexões assim, porque o Danilo ele foi mais criticado convocado quando capitão e titular da Juventus do que como reserva do Flamengo. Eu não sei se isso é muito mais porque é mais fácil bater, como parte da crítica, não toda, por favor, né? Tem crítica que é muito justa. E eu não estou dizendo que o Danilo não merecia ser criticado lá atrás, porque ele realmente não conseguia traduzir isso na seleção brasileira e depois foi perdendo espaço na Juventus até que saiu. Foi saído, como diria o outro, pelo Thiago Motta. Então, eu não sei se é parte da crítica sabe que bater em jogador de clube europeu, você não vai ter que arrumar briga com uma torcida brasileira. Então é mais fácil bater no capitão da Juventus do que no reserva do Flamengo. Ou, sendo um pouco menos cínico com a crítica, por você ter mais acesso à qualidade do jogador. O Danilo, ele é pontualmente reserva do Flamengo, mas ele chegou jogando muito bem. E as pessoas descobrem que o Danilo é um bom jogador de futebol, ou redescobrem, porque não vão ver os jogos da Juventus, porque não faz parte do trabalho delas, em grande parte dessas pessoas, verem jogos da Juventus. Então, às vezes, voltar para o futebol brasileiro é até uma proteção para o jogador que era muito criticado no futebol europeu pela crítica brasileira. Por exemplo, olha o Hulk. Não são todos, tá? O Bernard não deu certo, o William não deu certo, tem outros nomes aí que eu não vou lembrar. Mas olha o Hulk, o respeito que ele adquiriu da crítica brasileira só porque depois voltou para o Brasil. Porque antes não prestava. Era um jogador que não podia ser visto pintado de ouro, quanto mais vestindo amarelo. Ganhou respeito. Então o Danilo talvez seja um pouco isso. Viram que ele realmente joga bola. Olha, passou no crivo. O que eu acho... Não estou dizendo que eu concordo, tá?
mas me parece um pouco mais lógico, um pouco menos cínico analisar dessa forma. Porém, cara, o Danilo tá indo de zagueiro, né? Ele convocou o Wanderson e o Wesley para a lateral direita, para a lateral esquerda o Carlos Augusto e... Mas quem, rapaz? O Carlos Augusto e o Alexandro. Então, o Danilo tá indo como zagueiro. Por quê? Por que não o Murilo? E aí o Murilo vai entrar naquela de quem não vê o Murilo e que acha que porque ele foi mal contra a Argentina ele não pode mais pisar na seleção brasileira. É uma pena muito grande. Porque eu acho que o Murilo merece mais que o Danilo. Ah, experiência. Se é experiência de seleção, por que não o Thiago Silva? O Thiago Silva é muito mais jogador e muito mais zagueiro do que o Danilo, evidentemente. Ah, tá muito mais velho. Pô, mas a Copa daqui a um ano. Você acha realmente que o Thiago Silva não deveria estar entre os nomes possíveis? Eu acho que com todo mundo à disposição, eu talvez não convocasse para a Copa do Mundo o Thiago Silva, tá? Tendo uma galera jogando o fino da bola com mais juventude, com mais fluência física e tudo mais. Pô, Gabriel Magalhães voltando, e outros aqui que eu não estou conseguindo lembrar, mas se é para convocar um zagueiro porque outros estão machucados e apostando na experiência, e isso sou eu que estou tentando elucubrar aqui, eu iria no Thiago Silva e não no Danilo. Pois bem, gostei das surpresas. O Antony faz por merecer estar na lista da seleção brasileira. Vamos ver como é que vai ser nessa quarta-feira contra o Chelsea pelo Betis, na final da Conference League. Gostei muito do Andrei Santos, que está arrebentando no Strasbourg. Gostei muito do Alexandro, do Lille. Uma grande Champions, uma grande temporada. É um jogador que eu estou interessado para ver. Você não pode errar, né? Porque se errar vai ser tão massacrado quanto o Murilo. Talvez não. Aí que é um ponto que eu acho muito importante aqui. Ainda bem que eu lembrei que eu tinha esquecido. O treinador de costas largas protege a convocação, quase que independentemente da qualidade apresentada em campo. Claro que não durante a Copa. O filé mignon é o filé mignon. Mas daqui até a Copa, o tamanho do Ancelotti é tão grande que os convocados serão muito mais protegidos das críticas porque foram convocados pelo Ancelotti. Se o Alexandre é convocado pelo Diniz, se o Alexandre é convocado pelo Ramon Menezes, se o Alexandre é convocado pelo Dorival Júnior e ele erra como errou o Murilo, ele toma muito mais pancada do que ele vai tomar se ele errar, tomara que não, com o Ancelotti. Porque está passando no crivo de um treinador que a opinião pública confia e respeita muito mais do que confiava e respeitava nos nomes que passaram por aqui. Esse é um ganho muito grande para o elenco da seleção brasileira. Quando eu falo elenco, eu falo da lista, a lista metropolitana, não só a capital. A lista de jogadores possíveis para a Copa do Mundo. Porque você ter um Ancelotti ali é um escudo, cara. É um escudo. E eu acho que isso vai dar, em algum grau, um pouco mais de leveza para quem entrar em campo com a seleção brasileira. Vamos ver, nesses 2 primeiros jogos, Equador e Paraguai, né? Como que vai ser isso aí. Mas, pois bem, por isso que talvez seja mais leve para o Andrei Santos, para o Alexandre, para o Antony. Os retornos do Casemiro, do Richarlison. Eu entendo mais o retorno do Casemiro do que o do Richarlison, mas eu estou curioso para rever o Richarlison com minutos em campo na seleção brasileira, mais de 500 dias sem ser convocado por questões físicas, principalmente, mas também técnicas. Um nome que eu, além do Murilo, que talvez eu gostasse de ver, é o Caio Henrique, do Mônaco. Mas eu entendo o Carlos Augusto, finalista da Champions, estar lá, e o Alexandro, do Flamengo, porque é um lateral muito correto e experiente, é um cara que eu acho que é importante estar por ali também. Então, assim, é mais ou menos isso, tá? Algumas questões que pipocaram aqui na minha cabeça e que eu achei importante dividir por aqui no canal. O próximo vídeo já será gravado na Grande Munique. Expectativa muito grande para essa final de Champions, gente. Um beijo para vocês e uma boa terça-feira. Tchau, tchau.